O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta celebração, nós concluímos o nosso período de preparação para a festa de São Miguel. Terminamos a nossa quaresma, que tem como finalidade nos preparar para essa festa, que neste ano cai no domingo, e por causa disso, então, não é celebrada. A quaresma, este período, ele é fortemente ligado a São Miguel, porque antes da reforma do calendário litúrgico, o dia 29 de setembro era o dia de São Miguel. Os outros arcanjos tinham outros dias para a sua celebração. Com a reforma litúrgica, juntaram os 3 arcanjos numa única festa. Então, é por isso que o dia de hoje ele é tão marcado, essa celebração do dia 29, ela é tão marcada com a figura de São Miguel, porque ficou isso ainda muito presente, dia 29 de setembro, dia de São Miguel. Pois bem, e a característica principal desta celebração e da quaresma que prepara para ela é de combate espiritual. Eu tenho certeza, meus irmãos, porque eu experimento todos os anos, e experimentei este ano também na minha vida, tenho certeza disso que eu vou dizer, porque experimentei nos anos anteriores e experimentei nesta quaresma na minha vida. Ouço isso de outras pessoas, e sei porque o conteúdo, a figura de São Miguel é exatamente essa, aquele que luta contra o diabo e os seus demônios. Então eu tenho certeza que também vocês experimentaram, uns mais, outros menos, uns com muita atenção, percebendo o combate, outros talvez nem tanto, mas se você parar um pouquinho, você vai perceber que foi um período de maior combate, e isso é bom, porque se o combate se faz presente na nossa vida, é porque a causa não está perdida. Quando você não tiver mais combates na sua vida, põe as suas barbas de molho. Tem algo muito estranho aí, porque sempre se lança a pedra em árvore que dá fruto. Então, se na sua vida há uma ausência de combate e de tribulação, isso não é um bom sinal. Segundo, então, se está tendo combate, é um bom sinal. Se está tendo combate, as graças de Deus não vão faltar. Por quê? Porque Deus não permite uma provação além das nossas forças. Então Deus nos concede as graças, porque Ele sabe, Ele mesmo disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Ele inspirou São Paulo a dizer que
tudo posso naquele que me dá forças, naquele que me fortalece. Então Deus sabe que nós precisamos das suas graças para combater o bom combate. E quando nós experimentamos o combate na nossa vida, nós iremos crescer no amor. Então, meus irmãos, é um período maravilhoso. Pode ser que não seja um período gostoso, gozoso, mas é um período glorioso. É um período em que nós percebemos o crescimento da graça de Deus na nossa vida. Então, louvemos a Deus por esses 40 dias que nós passamos em mais oração, em mais penitência, mais atentos às realidades espirituais e mais atentos que nós temos alma, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e que nós não combatemos contra homens, mas combatemos contra os espíritos espalhados pelos ares, como diz São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 e seguintes. Então, vamos louvar a Deus por esse período que Deus nos concede tantas graças espirituais. Pois bem, e nós vemos que a nossa vida é um combate. Nós vemos, primeiro porque Jesus mesmo falou, Jesus fez vários exorcismos, nos seus ensinamentos está tão presente esta realidade de um combate espiritual, né, do diabo ali presente, como diz São Pedro, como um leão a rugir procurando a quem devorar. Isto é, as nossas almas, o diabo, ele visa, ele foca nas nossas almas, porque ele deseja para nós a mesma desgraça que coube a ele. Uma pessoa desgraçada, uma pessoa má, uma pessoa desgraçada, ela deseja o mesmo infortúnio para os outros, aquele que coube a ela, que ela está experimentando. Então, o diabo perdeu a graça de Deus. O diabo vive o infortúnio eterno e ele deseja que nós também nos percamos. Então ele nos rodeia, procurando o mínimo deslize, e nós então nos refugiamos em Deus e suplicamos o auxílio do alto, porque sabemos que não estamos sozinhos e sabemos que Deus nos concedeu anjos para que nos auxiliem nos nossos combates espirituais. Então pedimos o auxílio dos anjos para que a vontade de Deus seja vencedora na nossa vida. E Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que nós nos salvemos. Deus quer que nós também calquemos como a sua Mãe Santíssima, de uma maneira perfeita, mas que nós calquemos, que nós pisemos o diabo na nossa vida, que os planos maus que ele tem para nós não se realizem, que os seus dardos inflamados sejam detidos pelo escudo da graça, para que nós não sejamos danados, perdidos por toda a eternidade. No século XIX, no final do século XIX, em 1886, o Papa Leão XIII, ele teve uma visão dessa realidade de combate espiritual que está presente em toda a nossa vida, para um sacerdote de uma maneira, para os casados de uma outra maneira, para os solteiros de uma outra maneira, para os idosos de uma maneira, para os adultos de outra maneira, para os jovens e crianças de outra maneira, mas o diabo nos tenta a todos. Chegou a idade da razão, já estamos sujeitos a pecar e consequentemente já estamos sujeitos a nos perder.
Então, o Papa Leão XIII teve uma visão de que miríades de demônios estavam sobre Roma porque queriam tomar conta da igreja. E ele então, por inspiração de Deus, sente-se compelido, impelido a compor uma oração que nós rezamos todos os dias, e ele manda até que se reze essa oração no final de todas as missas. Hoje em dia não é mais obrigatório, mas nós rezamos todos os dias o São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E nós precisamos rezar com autoridade, nós precisamos rezar com devoção a São Miguel, com confiança de que Deus realizará isto que esta oração proclama. Então, não rezar no automático, mas rezar com toda atenção, com toda devoção, com toda autoridade de filho de Deus batizado, templo do Espírito Santo. E se você, e espero que todos, e estando em estado de graça, essa oração alcança uma autoridade imensa. Que algumas pessoas perguntaram: padre, essa oração pode ser rezada se eu estiver em pecado? É uma pena que você esteja em pecado, mas você deve rezar pedindo a Deus que o liberte das garras de Satanás, para que você seja livre e o diabo seja esmagado na sua vida, e você possa novamente retornar ao estado de graça, à amizade com Deus, à comunhão com Deus, e preparado para a salvação eterna quando chegar a sua hora, porque é exatamente para isso que os anjos nos são dados. Isto é, Deus nos concede o auxílio dos anjos para que eles guardem, para que eles protejam aquele depósito de graça que nos foi concedido desde o nosso batismo e que vai crescendo. Então, para que nós não percamos aquele tesouro divino que Deus nos concedeu, a graça divina, a graça sobrenatural. Então, para que nós não percamos, os anjos combatem, protegem-nos, inspira-nos, aconselha-nos, para que nós não percamos, não só não percamos, mas para que nós o façamos crescer na nossa vida de oração, na nossa cada vez mais profunda inimizade com o diabo e os seus demônios, para que faça crescer cada vez mais na escuta devota, piedosa, obediente da palavra de Deus, na comunhão bem feita, não apenas, claro, é a primeira condição, mas não apenas na comunhão feita em estado de graça, mas naquela comunhão piedosa, orante, devota, em que você recebe Jesus na Eucaristia, e você, quando possível, e no mais das vezes é possível, você permanecer na igreja pelo menos 10 minutinhos, pelo menos 10 minutinhos, 10 a 15 minutos, em que você se detém e se entretém com o nosso Senhor, dialoga com Ele, suplica as graças necessárias, reconhece quão estreito é o seu coração para recebê-lo, e você pede que Ele, por graça e misericórdia, expanda o seu coração, para que nele caiba cada vez mais graças maiores que Deus quer lhe conceder, para que ele afugente, para que ele espante. A palavra de Deus diz que as trevas fogem da luz. Pois bem, para que ele afugente tudo aquilo que ainda for treva no nosso coração, para que no nosso coração
haja apenas luz, a luz da graça, a luz da amizade com Deus, a luz do Espírito Santo. Pois bem, então, essa graça de Deus que nós recebemos desde o nosso batismo e que precisa crescer cada vez mais, os anjos nos são dados para que eles protejam esta graça divina que foi concedida a nós, graça esta pela qual os santos morreram, derramaram seu sangue, preferiram a morte a perdê-la, a perder esta graça, a amizade com Deus, a comunhão com Deus. Então, quando você reza, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, você está pedindo o auxílio de São Miguel, para que ele venha em seu socorro, para que você não perca esta graça que lhe foi concedida, para que você não se esqueça que essa graça é o tesouro escondido, pelo qual vale a pena tudo vender, para esta graça não perder, para esta graça comprar de alguma maneira. Entendamos aqui, né, que nós precisamos também, sempre auxiliados pela graça, merecer esta graça que nos foi concedida, lutar por ela. Então, quando nós rezamos esta oração, estamos pedindo o auxílio de São Miguel e dos nossos anjos da guarda, para que nos cresça a fé, para que nós vejamos com a propriedade cada vez mais profunda, com a clareza meridiana, que quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Quem tem essa graça, que é a verdadeira riqueza, nada falta, só esta graça basta. Ninguém quer perder a saúde, misericórdia ninguém quer perder, mas se eu perder a saúde e não perder a graça, eu tenho tudo. Ninguém quer perder a paz neste mundo, mas se eu perder a paz neste mundo, mas não perder a paz com Deus, só Deus basta. Se tudo nessa vida me for tirado, e nós sabemos que nós precisamos de algumas coisas, e não são poucas, né? Precisamos de algumas coisas para viver neste mundo, mas se tudo nos for tirado, mas Deus não nos for tirado, continuaremos ricos, porque temos aquilo sem o qual não existe riqueza, temos aquele sem o qual nada vale a pena, temos aquela preciosidade, aquela bondade e beleza, sem o qual nada é bom, nada é belo. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Esta verdade de fé, nós precisamos nela crer cada vez mais, que essa fé cresça cada vez mais, e quando nós rezamos São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso auxílio, nós estamos pedindo ajuda, para que Ele nos atraia luzes de Deus, para que nós vejamos, creiamos e batalhemos, pelejemos por isso. Por quê? Porque enquanto os anjos são imortais, eles não morrem, mas se morressem, eles estariam dispostos a morrer para defender este tesouro em nós. Os santos morrem, e muitos morreram, os mártires, para defender esta riqueza. Então nós rezamos e pedimos o auxílio dos anjos, para que eles nos alcancem uma fé tão profunda, tão poderosa, de modo que estejamos dispostos a morrer e a perder qualquer coisa, mas não perder esta graça. E isto é sobrenatural, porque infelizmente, meus irmãos, com quanta facilidade nós trocamos o ouro pela ganga, né? pela escória, pela sujeira, pelo ouro de tolo, pela miçanga. Com quanta facilidade nós trocamos Deus por coisas, e não poucas vezes, por coisas desonestas até. Então nós precisamos destes grandes defensores dos anjos, detentores desta sabedoria, de que vale a pena trocar as riquezas e as pseudo-riquezas deste mundo pelas riquezas do céu, pelas riquezas eternas.
E isso, meus santos, é uma batalha. Se você tem um pouquinho de vida espiritual, você sabe que isso é uma batalha cotidiana, que nós constantemente estamos sendo tentados a nos esquecer do que verdadeiramente importa e a mergulhar a nossa cabeça e o nosso coração nessas realidades passageiras que nos requisitam com tanta insistência e urgência e colocam em perigo a nossa salvação eterna. O diabo é como um leão a rugir, arrodeando, procurando a quem devorar. Peçamos, meus santos, peçamos hoje, mas peçamos sempre o auxílio de São Miguel. Aprendamos a rezar devotamente, piedosamente esta oração, não apenas no final das nossas missas, mas a incluamos aquelas orações que nós cotidianamente fazemos. Nós rezamos cotidianamente o Pai Nosso, a Ave Maria, a Salve Rainha, a Augusta Rainha dos Céus. Podemos também colocar a oração dos santos anjos, né? A oração de São Miguel e a oração dos anjos da guarda, pedindo esse auxílio, pedindo a Deus que coloque no nosso coração esta certeza de que aquele tesouro que Deus nos concedeu desde o dia do nosso batismo e que tem crescido no nosso coração, é o que existe de mais valioso em nós e que nós precisamos defender com unhas e dentes, com todas as nossas forças, amando a Deus, preferindo a Deus e escolhendo a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a intensidade da nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.